E aí, galera esperta, que é professor Beto Brito do canal Literatura Legal. Hoje é dia de resumo. Você conhece a história de Bento Santiago? É, galera, se você quer o resumo da obra Dom Casmurro, chega mais! Muito bem, pessoal, hoje iremos falar de Dom Casmurro, uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Antes de falar sobre o seu resumo, a gente tem que entender em que época literária ela está inserida. Então, Dom Casmurro é obra de Machado de Assis, o gênio da literatura realista brasileira. Machado de Assis, conhecido como o Bruxo do Cosme Velho, é o maior nome da literatura brasileira e se destacou no final do século XIX numa escola chamada realismo. Suas principais qualidades são uma fina ironia para criticar a sociedade, profundo pessimismo, metalinguagem, quando ele conversa com o leitor sobre o próprio livro. Ele faz vários comentários sobre a própria obra, falando sobre os capítulos dentro do próprio livro. Isso nós chamamos de metalinguagem ou simplesmente conversa com o leitor. Lembre-se, ele era um analista da psicologia dos seus personagens. Então a personalidade do indivíduo é desmascarada dentro da obra do Machado de Assis. Então, crítica social, verossimilhança, pessimismo, ironia, metalinguagem são coisas encontráveis nessa obra, que é a maior obra de Machado de Assis, certo? Vamos ao livro? Algumas coisas você tem que saber da obra antes do resumo. A obra é narrada em primeira pessoa. Quem narra esse livro é o próprio Bentinho, que é o Bento Santiago e que também é o Dom Casmurro. São três personalidades distintas para o mesmo personagem, beleza? A obra se passa no Rio de Janeiro, portanto o ambiente é a corte de Dom Pedro II, vivemos naquela época um período de monarquia. A obra se passa no finalzinho do século XIX, esta é sua época, e ela é narrada de maneira retrospectiva. Ou seja, na verdade, o Bentinho começa narrando velho, então é feito em retrospectiva, de trás para frente. E não segue uma ordem cronológica, é a partir das lembranças que o Bentinho vai tendo, e aí ele vai narrando, ok? Principais personagens, o Bento Santiago, que é o próprio Bentinho, a sua amada Capitulina, conhecida como Capitu, Escobar, Ezequiel Escobar, que é o seu grande amigo, certo? E que gera toda uma desconfiança, é o pivô da desconfiança de uma traição. Tem um filho do Bentinho, que é o Ezequiel, o nome é em homenagem ao Escobar, ao seu grande amigo. Tem a Dona Glória, a mãe do Bentinho, e tem também o agregado da família, José Dias, que é fundamental ao longo da obra, porque ele termina definindo o olhar de Capitu. É ele que fala ao Bentinho, certo? Isso aí fica emblemático, isso aí fica bem lembrado dentro da obra, tá certo? A obra trata, pessoal, da vida do Bentinho. É o Bentinho tentando explicar a sua vida e sua condição de homem solitário. É como se fosse ele fazendo um balanço de tudo que passou em sua vida. Ele meio que é uma metralhadora, tá ligado? Culpando a tudo e a todos por sua desgraça, por sua condição de homem solitário e desconfiado. É justamente por isso que a gente não confia muito bem nas palavras dele, porque na verdade é a voz dele definindo sua personalidade e culpando as pessoas que viveram ao seu redor por esta problemática, certo? Então a gente não confia muito no Bentinho porque ele é um narrador em primeira pessoa. E todo narrador em primeira pessoa é um narrador parcial dos fatos, ou seja, ele está narrando sobre a sua ótica, beleza? A história é simples, pessoal. Bentinho é filho único, certo, de Dona Glória, uma mulher muito religiosa, e logo na infância se apaixonou por sua vizinha Capitu. Queria casar com ela, pessoal. No entanto, um problema ele descobriu. Que problema? Que Dona Glória, logo ao ele nascer, certo, prometeu que ele seria padre. E ele teria que ir para o seminário, se distanciando de Capitu. Isso deixou ele muito atordoado, porque ele queria casar com ela, ele queria namorar com ela, ele queria ficar com ela, mas ele tinha essa promessa a cumprir. Lá no seminário, ele conhece Escobar, seu melhor amigo, um homem muito falante, desenrolado, e aí justamente Escobar, junto com José Dias, o agregado da sua família, fazer um plano para poder fazer com que Bentinho saia do seminário. E aí então eles articulam a saída de Bentinho do seminário, fazendo com que a igreja aceite os seus argumentos, que ele não tinha vocação para ser padre, que a mãe dele iria tirar uma criança de rua,
da educação religiosa e fazer dessa criança padre, no lugar do Bentinho. Bentinho sai e finalmente se casa com Capitu. Se forma em direito antes, se casa com Capitu. E o Escobar também sai, porque ele era um homem envolvido com negócios, ele era um cara capitalista e não combinava com a ideologia da igreja. Claro que combina, né? Mas tudo bem. Aí, pessoal, o que é que vai acontecer? Escobar sai e casa com a melhor amiga de Capitu. Olha a coincidência. E Capitu casa com Bentinho. Viram casais amigos. Bentinho tem um filho com Capitu, ao qual dá o nome de Ezequiel, em homenagem ao primeiro nome de Escobar, Ezequiel Escobar. E aí, então, num determinado dia, certo? Escobar morre afogado. Ele era um exímio nadador. Todos os dias pela manhã ele ia lá nadar no mar. Num dia de ressaca do mar, ele morre afogado. E a partir dessa morte, começam as desconfianças de Bentinho. Por quê? Porque lá no velório, Bentinho chegou um pouco atordoado, porque perdeu seu grande amigo, e quando se depara com Capitu, ao lado do caixão, consolando Sancha, a esposa. E ela olhava de maneira tão vidrada para aquele caixão que Bentinho começou a ficar desconfiado. E começou a achar que ela estava tentando tragar o defunto. A ideia de tragar, pessoal, é a ideia de puxar para dentro dela, o que lembra uma das qualidades de Capitu. Bentinho dizia que Capitu tinha olhos de ressaca. Esses olhos de ressaca seria o olho de ressaca do mar, que traga tudo que está na praia para dentro dela, como se fosse um olhar sedutor, que o próprio Bentinho já caiu inúmeras vezes. E a partir daí ele começa a ficar desconfiado. Essa desconfiança, pessoal, não tem muita explicação não é? Porque na verdade o fato dela estar simplesmente olhando para o caixão não quer dizer que ela tenha tido um relacionamento com ele. No entanto, ele começa a ficar desconfiado a partir daí e começa a ver no seu filho Ezequiel algumas semelhanças com Escobar. Isso faz com que ele fique atordoado, comece a brigar com seus familiares, certo? Começa a brigar com Capitu. Capitu decide se separar dele. Na verdade, naquela época não podia haver uma separação assim muito nítida, então ela vai para a Europa com o seu filho. Depois de alguns anos ela morre na Europa. O seu filho ainda vem visitar ele aqui no Brasil, mas ele não dá valor ao filho. É como se ele percebesse que o filho fosse fruto da traição e aí não respeitasse o filho Ezequiel. O filho vai embora, morre também, e agora o Bentinho está sozinho, está solitário. E aí, como ele é um indivíduo solitário, ele é desconfiado de tudo, de todas. As pessoas que passaram em sua vida, todas já morreram. Dona Glória, sua mãe, morreu. José Dias morreu. O filho morreu. Capitu morreu. O grande amigo Escobar morreu. Ele está sozinho. E aí ele desconfia de tudo, de todos, não tem muitos amigos. E aí, por isso, adquire o apelido de Dom Casmurro, que seria o senhor Casmurro, o senhor enclausurado, o senhor fechado, o senhor que não consegue ter amigos. Pronto, é justamente esse o enredo da obra. E aí então, por que essa obra chama tanta atenção? Porque os questionamentos são: Capitu traiu ou não? E aí você, como aluno pertinente, racional, vai ter que ter muito cuidado e dizer: não podemos comprovar a traição de Capitu. Por quê? Porque nós temos a fala, a acusação de um único personagem. É uma visão unilateral dos fatos. É Bentinho que narra tudo e o interesse dele, ao longo de toda a narrativa, é convencer você, leitor, de que Capitu o traiu. E aí muitas vezes você termina ficando comovido, termina ficando seduzido pela narração do Bentinho, fica do lado dele e aí ao final da obra diz que Capitu traiu. Mas não há evidência, comprovação alguma desta traição. Então, há possibilidade de ser ciúme, há possibilidade de traição, mas não é nada comprovado. Beleza? Esta obra é uma obra que cai em muitos vestibulares do Brasil todo. Espero que vocês tenham gostado do nosso resumo. Se gostaram, vem aqui, ó, se inscreve no nosso canal, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe em suas redes sociais e divulgue o professor para ele ficar famoso. Tchau!